Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Mais um culto ao nosso Deus. E vocês são bênção. Todos os congressos vocês abraçam ali, mas esse congresso está sendo diferente. Os cultos têm estado cheios, não só pela manhã, mas também à noite. E como temos sido abençoados, né? Como o pastor falou, não são mulheres perfeitas que estão subindo aqui neste altar. Até porque, se assim fosse, ninguém estaria capacitado, porque todos nós somos limitados, imperfeitos, pecadores, mas a graça do Senhor nos alcança todos os dias, a misericórdia dele, e essa é a graça de não sermos consumidos. E eu fico muito orgulhosa, hoje a irmã Elizabeth abrindo o culto pela primeira vez, a irmã Fernanda falando de dízimos e ofertas, no domingo passado foi a irmã Val, e o que eu acho lindo, gente, primeiro é a coragem, porque, como eu já falei várias vezes, não é isso, irmão Douglas? Quem está sentadinho aí não imagina o tamanho do desafio que é você estar aqui à frente, num púlpito, levando a palavra, ministrando. Gente, é um desafio muito grande, é uma responsabilidade gigantesca. Então, eu admiro muito todas as pessoas que aceitam esse desafio. E o que eu acho mais lindo, no final, às vezes elas perguntam, ai, pastora, como é que eu fui? Eu falo, foi ótimo porque você foi você. E a grande graça do mês de março está exatamente nisso. Cada mulher do seu jeitinho, como diz o tema, mulheres comuns, mas com histórias extraordinárias. Então, eu me sinto muito orgulhosa de cada mulher que eu tenho o privilégio de acompanhar, porque elas não caíram aqui no altar de paraquedas. São mulheres que eu conheço, que eu acompanho, E a maioria, 99,9%, iniciaram o ministério aqui. Então, é motivo de grande orgulho, para a gente, para o pastor, mas especialmente para mim como mulher. Porque, como eu já falei, o meu chamado, o meu propósito é encorajar outras mulheres, porque um dia eu já vivi isso. Deus tinha um chamado lá atrás sobre a minha vida e eu me limitava, sabe? Baseado no que eu tinha ouvido e no que eu pensava de mim. Mas quando eu entendi que, independente do que eu tinha vivido, passado, Deus desejava usar a minha história, foi libertador. E eu tive um grande incentivador, que, como vocês sabem, é o pastor Ney. Amém, gente? Amém? E continuando aqui, gente, salpicão, não faz almoço não, Como o pastor falou, é o salpicão, o arroz e batata palha. E ele vem até no recipiente, qual é o tamanho aqui? Eu acho que é meio quilo, não é isso? Mas quando você derrama no prato, multiplica, gente, porque dá para saciar, é num tamanho bom e é muito gostoso, vale a pena, Até para você não chegar em casa e ter que fazer almoço ou, de repente, ter que ir em algum lugar para poder comprar. Continuando aqui, sobre a divulgação nas redes sociais, que bênção, Nosso congresso, a nossa igreja está sendo divulgada. Como eu sempre falo, às vezes você vai ter dificuldade de convidar, até de chegar e abordar uma pessoa para convidar para um culto, mas está aí a rede social, basta um clique, e um compartilhamento ali, em você encaminhar para alguém, e você também vai estar evangelizando e divulgando aqui o lugar do nosso crescimento. Então, vamos continuar. E mesmo, pastor, passando o mês de março, a gente deve continuar com essas divulgações, É importante e faz toda a diferença. E continuando aqui, gente, mulheres comuns com histórias extraordinárias. Quem será a mulher que vai subir hoje aqui no altar, Que eu estou chamando carinhosamente de Praça Viva, nesta manhã. Bom, como o pastor falou, são mulheres comuns, cada uma com seu jeitinho, mas são mulheres de verdade, Como foi a diaconisa Rosângela, a Manu, a irmã Marisol, do jeitinho dela no domingo, que gracinha, gente? A irmã Marisol fez a gente rir, fez a gente chorar, mas do jeitinho dela, ela contou a história dela e eu tenho certeza, eu mesmo, no domingo à noite, eu revi muita coisa no sentido de servir. Porque, às vezes, a gente se apoia em tantas coisas, eu não sirvo, eu não faço a obra por isso, eu não faço mais por isso. E a irmã Marisol foi queimada, atropelada, passou por tudo que você possa imaginar, mas, mesmo assim, ela não desistiu de servir ao Senhor, porque ela entende que servir ao Senhor é um privilégio. Então, temos aprendido muito de Deus, com essas mulheres.
E eu tenho certeza que hoje, pela manhã, não vai ser diferente. Eu gostaria que vocês recebessem com muito carinho, como vocês sempre fazem, né? Essa mulher comum, imagino que o coração dela esteja acelerado, né? Normal. Ontem eu falei com ela, eu falei, irmã, toma um chazinho. Ela, pastora, já tomei, né? Mas eu tenho certeza que ela vai ser recebida com muito carinho, porque de alguma forma eu tenho certeza que essa irmã, a vida dessa irmã, os frutos dessa irmã já tocou a sua vida de alguma forma, seja com um sorriso, seja com um abraço, seja com um conselho, seja com uma oração. Eu gostaria que você aplaudisse ao Senhor pela vida da nossa querida diaconisa e irmã Vanúzia Quaresma. A irmã Vanúzia, a diaconisa Vanúzia, vai ser a mulher que vai, né, hoje aqui, carinhosamente, sentar aqui no nosso banquinho e contar um pedacinho da história dela. Olha, hoje ela veio toda chique, de escarpã, né? Eu quero te convidar aqui. Ela é inquieta, mas a irmã vai sentar aqui no nosso banquinho, né? Oficialmente, tá bom? E eu quero declarar sobre a sua vida, tá? Unção dobrada, que o Senhor ele te abençoe, que ele te use poderosamente, com ousadia, com intrepidez, e que a irmã transborde sobre a vida de cada pessoa que se encontra aqui, em nome de Jesus. E como eu sempre digo, a praça é sua. Que Deus te abençoe. Como a pastora disse, né, eu sou um pouco ansiosa, né? Além de tudo, atrapalhada. Já está tudo balançando aqui, então, se cair, fique em paz. Bom dia. A paz do Senhor Jesus estejam com todos. E eu quero agradecer primeiramente a Deus, porque ter me dado essa oportunidade de ser convidada pelos meus pastores, pastor Ney Viana e a pastora Paula Roberta. Então, para contar um pouco da minha pequena história, porque a história é grande, então eu vou contar só uma parte, tá? E eu creio que eu peço a Deus que não seja de mim, que seja Ele falando através da minha vida, para que eu não venha pecar contra Ele. Então, eu, como algumas irmãos e alguns amigos sabem, este convite veio pela pastora Paula em uma fase muito difícil da minha vida, porque eu estou com o meu emocional, a minha saúde física e financeira abalada. Então, foi muito difícil aceitar. Eu sou muito falante aí, aqui em cima, não. Isso aqui está me assustando. Então, eu falei, Deus, vem comigo. Jesus, vem comigo. Jesus está comigo, porque só Ele. Mas mesmo ao tempo, né, entendi que Deus me fazendo olhar para trás e me relembrar o quanto Ele tem me sustentado. E eu agradeço muito, porque cada dia Deus me sustenta. Então, eu vou contar um pouco da minha história, que é sobre superação. E eu lembro de Jó, que como Jó superou tudo aquilo, porque ele era temente a Deus, ele confiava em Deus. E eu vou pedir que coloque aí em Filipenses 4:13. Então, Filipenses 4:13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Da mesma maneira que eu posso, você também pode. Então, vamos lá. Eu sou a Vanúzia Quaresma. Meu nome é Quaresma, não é porque é portuguesa, tenho nada a ver com Portugal. Meus familiares são de Recife. Meu avô, como nasceu na Quaresma, ele foi registrado Emídio Quaresma.
Então, daí eu herdei o Quaresma. Bem que eu queria ter um pezinho lá em Portugal, né? Mas não tenho. A minha mãe foi nascida num lar evangélico. Ela foi criada sozinha, nascida não, porque ela foi só quando já criança. O meu pai católico, católico de boca, né? Não era praticante, não. E nisso, né, se formou um casal, houve-se um casamento, e a minha mãe teve 3 filhos. Eu, a primogênita de tudo, gente, é horrível carregar essa carga, porque eu sou primogênita de mãe, pai, avós, tios, primos, eu sou a primogênita. Então, né, nesse lar, eu fui criada. Fui batizada quando criança, descobri ontem que eu fui batizada quando criança lá na igreja católica. Nem sabia por quê, mas como meu pai se dizia católico, a minha mãe obedecia e me batizou lá, na igreja católica. Então, eu fui criado num lar evangélico pela minha mãe. A minha avó não era evangélica, ninguém era evangélico, só a minha mãe. E eu fui para essa igreja quando bebê, fui criada lá nessa igreja até os meus 18 anos. Eu não tive uma infância fácil igual a de vocês, não, tá? Porque na minha casa não tinha luz, não tinha água, não tinha esgoto. Era água de poço, lampião e fossa. Como o pessoal, então, o que é fossa? Aquele lá sumidouro que guarda lá os resíduos. E o pior de tudo é quando tinha que limpar a fossa. Sobrava para mim e a minha mãe. Eu, Jesus, ninguém merece limpar a fossa. Então, isso também eu aprendi muito. Então, eu nesse lar eu era amada. Meus pais nunca foram de me abraçar, de me beijar, de ter carinho, mas eu sentia que era amada. O meu pai queria um filho homem, mas como não teve de início, eu era o menino dele. Meu pai sempre foi muito fã de futebol e o meu pai me levava para o campo todos os domingos. Eu voltava à escola dominical porque eu tinha que ir ao futebol. E eu ia radiante, gente. Eu gosto de futebol até hoje. Ia radiante por causa disso. Eu falei, uma coisinha diferente sem ser a igreja. Porque a minha vida era escola, igreja e casa. Escola, igreja e casa, brincar na rua de pique-lateiro, de bandeirinha, queimado. Essa era a minha vida. Mas eu achava linda, eu amava, eu era feliz. Até fazer 18 anos. Aí começa. Aos meus 18 anos, né, eu engravidei. Engravidei sem ser casada. Então, como eu fui a vergonha, a desonra da família e da igreja, né? Porque naquela época eu estava mal falada, era assim que me falavam. Eu era mal falada, eu não poderia estar na igreja, eu não poderia estar no meio de meninas, porque eu iria contaminá-las, eu ia induzi-las a engravidar. O meu pai quis me obrigar a casar. Eu falei, não vou casar, porque se ele não quer casar, eu não vou casar. Eu era bem teimosinha, tá? Eu não respondi meus pais, mas nesse ponto eu era bem teimosinha. E eu falei, eu não vou casar. E aí, assim, nós continuamos sem casar. Só que, como não bastasse isso, eu ser a vergonha, a desonra, eu fui excluída da igreja. E aí, meu mundo caiu, porque eu só sabia ir para a igreja, gente. Aí, a escola, não, para que mais estudar? Você está grávida, não precisa. E, com isso, a minha mãe não aceitou a minha gravidez e me colocou na rua. E, com isso, a minha avó, que eu, assim, sabe, tenho um orgulho da minha avó, falou, não, você vai cuidar da sua filha. Ela não vai para a rua, você vai cuidar da sua filha.
E a minha mãe falava, não, mas ela é vergonha. Ela viajou passar vergonha, ela me humilhou perante a igreja, perante a todos. E a minha avó batia o pé, não. E eu fiquei naquele lá. Não tive roupa de gravidez, não tive enxoval, não tive direito a ter desejos, vontades, nada. Tinha que ficar calada, só calada. E não podia mais ir à igreja, não podia mais ir a algum lugar, porque minha mãe tinha vergonha. Eu teria que ficar dentro de casa. Mas mesmo assim eu falei, eu creio, eu acredito, porque Deus, eu posso, eu vou vencer. Eu vou vencer. E aí continuei, né? E por fim, eu nessa luta nasceu o meu filho, né? Meu filho chamado Glauber, meu primogênito. Eu tinha 18 anos e o meu filho nasceu. E como se cuida, né? Mas antes disso, eu lembrar uma coisa. Eu agradeço meus pastores, a igreja, porque houve um casal de jovem aqui na igreja que aconteceu isso. E esse casal veio, conversou com os pastores, falou com os pastores, e a igreja o abraçou. O pastor o abraçou. Não colocou eles na rua, não excluiu. E para a honra e glória do Senhor, esse casal está aqui, prestando serviço ao Senhor, dando honra a quem dá honra. Então, eu agradeço, pastor, muito obrigado, pastora, muito obrigada por ter acolhido esse casal e não ter colocado para fora. E, indo assim, eu tive o meu primeiro filho, né, chamado Glauber, que é uma benção de menino, e nisso eu falei, bom, já estou na rua mesmo, né? Já estou no mundo, eu já estou mal falada, então, me afastar de Deus, vou cair no mundo, vou conhecer a farra, vou conhecer as bebidas, e fui às farras, para as bebidas, para o carnaval, e eu estava cada vez mais me afundando naquele lugar, porque eu não via nada de Deus naquele lugar. Mas Deus era tão bom comigo que Ele sempre me avisou, sai daí. Aí não é um lugar bom para você, sai daí, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E eu falo que eu não vou morrer por tiro, porque, gente, o que eu passo de situações por tiro, eu estava no carnaval lá em Santa Cruz e mataram um rapaz do meu lado por tiro. Quem me guardou? Deus. Foi ninguém mais do que Deus. E assim a minha vida tem acontecido. Eu falo, não, Senhor, eu não aceito isso na minha vida. E nisso eu estava totalmente perdida, totalmente perdida. E aí eu fiquei nessa vida, e quando foi aos 30 anos, eu engravidei. Mas aí eu já tinha minha casa, eu já passava o meu sufoco. Melhor, casa, eu falo casa, mas era um barraco, uma comunidade aqui em Campo Grande, um lado de madeira, sem piso, sem nada, o outro lado de alvenaria, mas não tinha porta, não tinha janela, mas eu era feliz, porque era minha. Então, eu estava feliz ali. Aí eu tive a minha filha, Rayane, que está aqui hoje nos prestigiando. O Glauber não está aqui porque estava fazendo uma viagem, e eu estou muito feliz até por isso. Então, eu falei, não, chega, essa é a hora de eu voltar para Cristo. Não dá mais, eu tenho que voltar para Cristo. E, na época, o meu marido falava, você tem que ir para a igreja, você tem que ir para a igreja, mas sozinha, porque ele não ia. Porque eu ia para pedir por mim, pelos filhos e por ele. Então, ele achava que eu tinha que ir para a igreja sempre, sozinha. Aí eu continuei, não fui membra, fui visitando, porque até então não era casada ali no papel oficial. Comecei a visitar algumas igrejas, né? Frequentar, mas não era membra,
Porque depois, até eu tinha vergonha de mim mesma, porque eu falava, não posso, sou falha, sou pecadora, eu não vou. E aí, eu peguei e fiquei visitando algumas igrejas. Fui em algumas igrejas aqui que alguns irmãos eram. A minha antiga casa foi a mesma do meu irmão, né? Porque lá ele não era meu pastor, era meu irmão. Então, eu fui lá e continuei lutando, morando numa comunidade com 2 filhos, uma criança e um jovem, uma comunidade pesada, que todo final de semana minhas irmãs ali sabem, que elas foram minha vizinha, morria 2, 3 de frente à minha casa. E eu era obrigado a ver tudo aquilo e assistir, não poder fazer nada. Teve uma vez que um deles, corrido da polícia, foi se esconder aonde? Dentro da minha casa. E queria que eu guardasse as drogas dele dentro das fraldas da minha filha. Deus me deu tanta sabedoria que eu fui lá e fui fazer um chazinho de camomila para mim, para ele, para os meus filhos, todos. Falei, não, calma, porque eu estava com medo também do meu marido chegar e ver aquele. Meu marido era super estourado, ver aquele rapaz dentro da minha casa. Eu falei, vamos tomar um chazinho para poder melhorar, porque só a Débora está chata, tá? Eu fico receitando um chazinho aí para todo mundo. Então, e aí eu não quero chá. Eu falei, não, bebe só um chazinho, é de camomila. E fomos tomar o chazinho para acalmar os ânimos de todo, né? E assim foi. Aí eu, na outra casa, eu já estava lá desde 92, mas não tinha me afirmado, eu ia. Em 94, a minha filha nasceu e eu continuava lá. Mas eu comecei a frequentar aquele lugar, a participar das coisas daquele lugar, e assim foi. Aí, em 2006, eu aceitei a Cristo como o único e verdadeiro Salvador da minha vida, porque eu já tinha aceitado na outra igreja. Mas, como eu fui excluída, na minha cabeça eu tinha desaceitado. Eu falei, Senhor, eu não sei, né? Então, na minha cabeça era assim. E aí eu peguei e falei, não, eu tenho que me firmar, eu tenho que ficar aqui. Só que essa minha ida para a igreja em 2006 não foi muito fácil. Não foi por amor, foi pela dor. Porque o meu filho, né, tinha sofrido um atentado, né, de homicídio, e então eu fui procurar a igreja pela dor e não pelo amor. Então, nesse período, né, eu cheguei lá e fiquei. Quando eu aceitei a Cristo, falei, agora eu estou no caminho. Fui me batizar, graças a Deus, fui discipulada pelo irmão Ney. E o irmão Ney me discipulou meus filhos, e para a honra e glória do Senhor, estamos aqui, que agora é o meu pastor. Então, eu tenho orgulho dessas fases da minha vida. E aí o pessoal, mas o que aconteceu com o filho dela, que em 2006 ela foi pela dor, né? Meu filho havia ficado cadeirante. Então, eu vou falar um pouco do ocorrido do meu filho. O que aconteceu? Era um jovem brigão? Não. Meu filho sempre foi um jovem prestativo. O meu filho sempre foi um jovem assim na presença do Senhor. O meu filho foi aquela pessoa assim que, não, você não tem como falar porque ele está no mundo, porque ele está fazendo. Não. Um ex-namorado da namorada dele, com ciúme, falou para ela, se você não ficar comigo, não fica com mais ninguém. E meu filho, filhos, obedeçam pai e mães. Eu nunca fui a favor daquele relacionamento. Eu falava para ele, ela não é a menina para você. Então, escuta, pai e mãe, são chatos, somos, eu sou chata.
eu pego no pé. Ainda pego até hoje. São casados, mas eu pego no pé. E aí, meu filho sofreu uma tentativa de homicídio próximo à nossa casa. Eu vi quando um carro perseguia o meu filho. Isso era 5 e alguma coisa da manhã. Eu não dormi aquela noite esperando meu filho. E eu fui para o portão de camisola, porque eu falei, que tiros são esses? Era um tiro diferente, sempre tinha tiro, mas eu falei, hoje eu vou ver. Nisso era o carro do meu filho passando e 4 pessoas dentro do carro atirando sobre o carro do meu filho. Quando eles passaram, eu fui atrás, abri o portão, falei, não, meu filho vai entrar. E nisso, meu filho não entrou. Eu falei, Jesus, cadê o meu filho? Traz o meu filho. E o meu filho não entrou. Então, vamos lá. Fui excluída da igreja por ter ficado grávida, por ter aderido um filho que a igreja não queria. Para mim, eu entendi que não queria que eu ficasse grávida, só se eu casasse. Esse meu filho, 22 anos, um garoto assim, educado, sabe, estudioso, sofre essa tentativa de homicídio. Quando eu vi que meu filho não voltava, eu entrei dentro de casa, fui trocar de roupa, ligar para a polícia, ligar para todos os lugares, mas Deus já havia me mostrado. Meu filho caído, numa poça de sangue, sem os movimentos da perna. Aí eu, Jesus, me dá força, eu preciso de força. E como eu estava falando lá com os policiais, eles me falaram a seguinte coisa: seu filho já foi levado. Eu, para onde levar o meu filho? Porque era uma comunidade. Aí eu falei, eu estou à rua atrás de vocês, e eu vou atrás. E os próprios policiais que fizeram isso com o meu filho. Aí você fica pensando, são eles que é para te defender, que é para te guardar? Não, o único que te guarda é Deus. Porque eles, em momento algum, guardaram a vida do meu filho. E eles levaram o meu filho para o hospital. E nesse dia, era o dia 13 de agosto de 2005, ou melhor, já era dia 14, dia dos pais. Dia dos pais. E o meu marido falou, vamos fazer um almoço? E nisso ficamos a madrugada lá cortando as coisas, tudo. Quando deu na manhã, eu saí de casa desesperada, porque eu não sabia onde estava o meu filho, eu não sabia o que tinha havido com o meu filho. Mas eu falava, Deus, eu nunca deixei de agradecer a Deus. Eu falei, Deus, eu acredito em tu. Então, eu te agradeço pela vida do meu filho, porque eu quero o meu filho vivo. Se for da tua vontade, tu traz o meu filho. Mas se for para o meu filho ficar vegetando numa cama, você leva. Eu sei que aqui tem algumas mães que perderam seus filhos, mas eu falo, não perdeu. Deus levou, porque Deus tinha um propósito com eles. Deus levou, não foi ele, ninguém perdeu. Então, eu falava, Deus, quero o meu filho, o meu filho vivo. E aí fomos para um hospital. Passamos 1 mês dentro de um hospital. Eu só vim em casa para trocar de roupa e voltar para o hospital. Hospital particular? Não, gente. Hospital estadual na época, agora é municipal, hospital público. Meu filho ficou num corredor, porque não tinha espaço para ele. E Deus é tão bom que eu falei, gente, eu não aguento ficar. Eu fiquei 36 horas em pé. Como eu não sei. Sem comer, sem beber, sem ir ao banheiro. 36 horas. E eu lá, porque eu falava, eu não vou sair daqui. Eu vou ficar aqui. Meu filho está aqui, eu vou ficar aqui. Eu não vou sair. E na minha cabeça, eu ainda não tinha aceitado que o médico tinha falado para mim que meu filho tinha ficado paraplégico. O que é isso, hein? O que é ficar paraplégico? Seu filho perdeu os movimentos da cintura para baixo. Ele não anda mais. Aí eu falei, meu Deus, como eu vou voltar para casa? Depois de 1 mês, meu filho saiu andando e volta agora sem andar.
A minha casa não tinha estrutura para aquilo. Falei, como que vai ser? Mas eu confiava em Deus. E naquele hospital, eu creio que eu fui para cuidar de vidas. Fiquei numa enfermaria com 5 homens, que eu não conhecia. Levei uma caixinha de som, um rapaz instalou lá para mim, porque todo dia nós tínhamos que ouvir uma pregação, nós tínhamos que ouvir um louvor, porque eu falava, não, Deus vai trabalhar nas nossas vidas. Tinha católico, teve um lá até que me pediu para guardar água benta, que eu falei, não vejo porquê, né? Mas vou guardar, né? Para mim não faz efeito nenhum, é uma água comum. Mas guardei a água benta dele. Recebemos alta, chegamos em casa. Como entra com meu filho em casa? Não tinha cadeira, as portas não passavam, e aí os amigos carregaram meu filho até o quarto. E aí começou mais uma trajetória na minha vida. E com isso, o meu marido dizia que ele não tinha forças para ver o menino daquele jeito. Porque o meu filho trabalhava ali próximo do nosso bairro, na Clínica da Família, né, no Zé Léo, que é conhecido. Meu filho ia deixar de trabalhar, de estudar. Meu filho ficou uma semana numa cama, sem tomar banho, sem poder, porque eu não sabia lidar, gente. Eu não sabia lidar com aquela situação. E eu surtei, já que meu marido não fazia, eu tive que surtar. Saí quebrando a porta do banheiro, a porta de tudo. Fui procurar um político para conseguir cadeira. E eu falei, não, eu não posso ficar aqui parada e vendo meu filho assim. O meu marido, como não estava aguentando isso, ele teve atos abusivos comigo. E a minha filha, uma criança, presenciou. O meu filho, dentro de um quarto, não podia me ajudar. Mas a minha filha, guerreira, falou que ela é forte, ela é valente. Foi lá e começou a bater nele. E ele falou que ia embora, porque, além de tudo, eu não era mais mulher para ele. Porque eu larguei tudo, coloquei um colchão do lado da cama do meu filho e fui ficar com o meu filho, porque era o meu filho que precisava de mim. É o meu filho que não tinha como levantar daquele lugar para pegar uma água. Então, eu falei, não, eu vou ficar aqui. E ele foi embora. Então, eu falo tanto para as mulheres como para os esposos, não abandone seus esposos, suas esposas no momento que mais precisam. Porque é nesse momento que você tem que entender a situação que vocês estão passando, seja qual for. Então, seja esposo, seja esposa. E mães, pais, cuide dos seus filhos, não o abandone. Que eu poderia muito bem abandonar, porque eu soube de casos que abandonaram. Mas eu falei, eu vou cuidar do meu filho. Então, eu falei, bom, eu vou cuidar do meu filho, da minha filha, e prosseguir, porque eu creio que superação é isso, é prosseguir. E aí ele foi embora, eu fiquei com uma criança, que minha filha era criança, e um jovem de 22 anos sozinha. Eu trabalhava. Só que aí eu larguei, abandonei tudo, mas Deus enviou uma pessoa maravilhosa, que era minha diretora, e falou, você vai assinar o cartão de ponto. Mas eu não posso. Você vai assinar todos, eu me responsabilizo. Aí eu falei, Deus, será que eu posso? Assinei o meu cartão de ponto. Aí veio uma fase que Deus estava me cobrando. Libera o perdão. Libera o perdão. Como que eu vou liberar o perdão para o meu marido, para esses homens que tentaram tirar a vida do meu filho? Eu não sabia liberar o perdão. E uma coisa eu tinha falado, Deus, eu quero justiça. Justiça de Deus, justiça dos homens. Eu recebi algumas propostas para matá-los. Eu falei, não, eu quero eles vivos. Eu quero eles vivos porque eles vão saber quem é Deus na vida deles. E é difícil, gente, é muito difícil liberar o perdão, né? Muito, muito difícil. Mas eu fui pedindo a Deus discernimento, sabedoria.
e peguei o nome de cada um deles, eu não vou citar porque nós estamos na mídia, e falei, Senhor, eu entrego a vida desses homens nas tuas mãos. Senhor, faça um mover na vida desses homens, porque morrer para eles será lucro, e eles têm que estarem aqui para passar e ver tudo que eu estou passando, Senhor. Então, eu falei, vão, porque, na verdade, para mim, eu tinha pena deles, porque eu estava na minha casa com meus filhos e eles estavam na cadeia. Então, para mim, eles eram os miseráveis, coisa que a gente nem deve ficar falando, mas eles eram miseráveis. Aí eu liberei o perdão. O meu filho tentou suicídio. E eu ali, eu não desisto, eu vou continuar. E nisso, depois que eu liberei o perdão, o meu filho começou a se erguer, nós começamos a fazer fisioterapias, nós precisamos ir para outros lugares, e eu não tinha como ir, gente, porque eu não tinha financeiramente, nem estrutura, nem psicológico, financeiramente, para ir para um outro estado para cuidar do meu filho. Mas Deus enviava anjos. E eu fui pela primeira vez andar de avião. Porque eu queria? Não, porque eu tinha medo. Mas é porque era ou ia ou ia. Meu filho precisava fazer um tratamento em Belo Horizonte. E aí nós fomos. E hoje, graças a Deus, o meu filho é um homem casado, um homem tem o seu próprio emprego, um homem temente ao Senhor, ele serve ao Senhor, ele é um excelente filho, um excelente esposo, um excelente irmão, ou até pai da minha filha, porque é assim que a minha filha tem ele, né? Então, e ela tem uma coisa, ela também cuida muito bem dele, tá? Não vem falar mal dele, não. Ela, minha filha, eu falei muito do meu filho, mas não esqueci da minha filha, não. A minha filha ficou com um processo de rebeldia por tudo que havia acontecido. Então, ela se tornou revoltada, ela muitas vezes me culpava e ela ficava questionando por causa do pai, por causa disso, por causa que mais. O apelido dela, até na outra casa, era Marrentinha. Mas, graças a Deus, eu tinha o irmão Ney, que cuidava da minha filha. E por um período nós falamos, não, vamos parar de chamar ela de Marrentinha. E aí nós paramos. E a minha filha foi uma grande companheira. Ela ajudava muito o irmão. Muito, 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 muito. Em todas as coisas ela ajudava o irmão. E aí o meu filho, uma cadeira de roda, não impediu os planos de Deus na vida do meu filho. Então, meu filho hoje, eu estou feliz, porque meu filho está viajando, meu filho gosta de aventuras. Meu filho solta de paraquedas, meu filho faz mergulho, agora disse que vai soltar de asa delta e outras coisas. Então, uma cadeira de roda não pode impedir. E não pode você ficar impedido de andar, porque eu estou com dor. Eu vim para cá hoje com dor. Eu não agradeço a Deus a dor. Eu agradeço, a minha perna está doendo, graças a Deus, porque eu tenho perna para doer. Porque se eu não tivesse a perna, como é que ia doer? Então, graças a Deus, agradeço a Deus, gente. Ai, a minha cabeça, Muito obrigado, Deus, pela minha cabeça. E aí vem a minha saúde. Eu acho que quando você vai no dentista, já fica desesperado, né? Por causa da anestesia. Vou tomar anestesia, todo mundo tem um pânicozinho, vou tomar uma injeção. E aí eu passei por várias cirurgias. Não foi uma nem duas. Vamos, aqui eu vou citar algumas. Eu operei 2 vezes o rins, eu fiz uma cesárea, eu fiz uma ligadura, eu operei um mioma, eu operei amígdalas, eu operei a campainha, essa coisinha que tem aqui, aquele pinguelo, foi retirado. E assim foi. Eu fiz desvio de septo, eu operei a vesícula porque eu queria, por vaidade? Não. Eu falei, Deus, eu estou cansada, não quero mais. E aí, assim foi. Quando chegou em 2016, eu operei o fígado. Ai, irmã, mas a senhora não teve uma doença X?
Gente, outra, todas as vezes que eu operava, eu não tinha medo de morrer, não. Porque eu estava confiante que Deus estava comigo e que eu não ia daquela vez. E uma outra coisa, se eu fosse morrer, ia para a glória. Ô, glória! Ô, glória! E aí, eu operei o fígado. Tirei 50% do fígado. Gente, como é que se vive com 50% de fígado e com 50% sem fígado? E eu tenho uma cicatriz que vai daqui a aqui. É bonita, não é muito feia. Mas eu falei, eu vou continuar. Eu não vou desistir. Eu tenho vidas para cuidar e eu não vou desistir. E eu foquei num propósito de cuidar de vidas. Mesmo que diante de tudo que eu passei, não desisti, segui e continuo transbordando na vida de pessoas. Amém? E eu peguei agora, como eu falei, né, uma fase crítica da minha vida. A minha saúde emocional muito abalada. Meu financeiro zero. Vocês estão me vendo todos os dias aqui, linda, bela e maravilhosa? Só que não é bem assim. Eu várias vezes vim a pé. Eu moro em Cosmo, tá? Eu vim a pé para a igreja, porque eu não tinha dinheiro. Então, eu falei, eu vou caminhando, né? Caminhar faz bem, gente. Caminha. Falei, vou caminhando. Não vou andando, eu vou caminhando. Aí Deus enviava um anjo, passava por mim, a irmã Cário, o irmão Jefferson, alguém, me dava uma carona. E eu, até hoje, essa fase que eu estou passando, eu não tive R$1 na minha conta. Eu ganhei alguns golpes financeiros e o dinheiro entra e o dinheiro sai. E eu não tinha R$1 nem para comida. Mas eu nunca cheguei aqui chorando para vocês e falando, estou passando fome, porque eu nunca passei fome. Se eu tinha arroz, come arroz. Se tem feijão, come feijão. Então não era passar fome. E aí, para ajudar, o ano passado, dia 1º de março do ano passado, eu infartei. Fui sozinha para o hospital, fiquei sozinha no hospital. E nisso, a médica falou que eu tinha que fazer um exame chamado curva de enzima, né? Alguma coisa assim, a irmã ali sabe. E eu falei para a médica assim, não, eu só curvo para Deus, eu não vou me curvar. Aí ela, como assim? Falei, não vou me curvar. A senhora tem que ficar aqui de 4 em 4 horas, colher exame de sangue, fazer o eletro. Eu falei, então vamos fazer assim. Eu vou para casa, vou almoçar, e quando der 4 horas da tarde, porque até então eu já vinha colhendo até meio-dia, mas eu já estava com fome. Eu vou para casa, vou almoçar e depois eu volto para colher. Não, a senhora não entendeu que a senhora não pode sair daqui. Eu falei, como assim eu não posso sair daqui? Não, porque tem que colher o exame em jejum. Ou melhor, dieta zero, que eles falam. Aí eu falei, Deus, tu não me falaste que eu ia fazer jejum hoje, não. Porque isso não é dieta zero. Como assim? Eu posso beber água? Não, a senhora não pode nada. Eu falei, nem água, nem água. E aí eu lembrei que eu tenho 2 filhos. Falei, eu posso ligar para os meus filhos para eles saberem pelo menos onde eu estou? Porque ninguém sabia. Liguei para os meus filhos, avisei os meus filhos, aí fiquei em paz. Fiquei lá no hospital, orava por um, orava por outro. A senhora não sossega, não? Falei, por quê? Eu estou aqui só aguardando. Eles querem que eu curvo, mas eu não vou curvar, então estou aguardando. Aí a senhora é cômica. Eu falei, vou fazer o quê? Chorar? Porque eu vou me curvar? Não vou, não. E fiquei. Tive alta, vim para casa, e aí começa a aparecer os aikido. Por quê? Já estou na minha fase dos 60, né? Linda, bela, porque eu falo, ai Deus, eu me sinto assim, linda e bela, com 60 anos bem vividos, 2 filhos criados, um neto maravilhoso. Então, eu sou feliz, muito feliz. Então, quando eu falo que tudo posso naquele que me fortalece, não é mentira. E aí, conclusão. Se mantenha firme na presença do Senhor. Gente, não desista, mantenha firme, confesse com Deus, converse.
Aí o senhor orar, é só conversa com ele. Né? Não desista. Deus tem um milagre a cada um. Quando o irmão Douglas perguntou, eu sou um milagre? Sou, gente, um milagre. Eu estou aqui, ó, eu, meio louca, meio atrapalhada, eu estou aqui. Eu sou um milagre. Tem umas irmãzinhas que não gostam, porque eu gosto de chegar, abraçar, porque como eu não tive isso, eu gosto de chegar, de abraçar, mas tem irmãzinha aqui. Aí eu, tá bom, mas eu vou abraçar assim mesmo. Entendeu? Então, não desista. E eu fiz um casamento com Deus. Que na saúde, aí eu me casei com Deus. Meu marido já tinha ido embora. Aí eu também, gente, agradeci. Porque eu não casei. Porque eu falei, se eu tivesse casado, foi bom ele ter ido embora e eu não ter casado? Melhor, né? Então, não ia me dar trabalho. E aí, eu fiz um casamento com Deus. Que na saúde ou na doença, na fartura ou na escassez, né? Nos dias ensolarados, nos dias nublados, eu vou honrar o meu Deus. Se você, assim como eu, passou por fases, não é problema, mas é fases, tá? Se você foi o deserto não é lugar para ficar, é para passar. Se você passou por fases difíceis da sua vida e Deus permitiu que você chegasse até aqui, você tem uma história de superação. Então, hoje, eu digo a vocês, quem é a Vanúzia Quaresma? Eu sou a Vanúzia Quaresma. Eu sou serva do Senhor. Eu tenho 60 anos. Eu tenho 2 filhos bem criados. Eu sou aqui para servir, não para ser vista. Então, não desista, siga em frente. Eu sou diaconisa, eu sou intercessora, eu sou amiga e para cuidar de vida me formei em capelã. Eu sou para a honra e glória de Deus, o milagre. Eu não aceito menos do que isso, ser milagre na vida de Deus. E aí eu quero agradecer a Deus e a oportunidade que meus pastores me deram, porque se não fosse os meus pastores deixar ser usado por Deus, nós não estaríamos aqui. Eu conheci essa menina, Paulinha, agora ela é Paula Roberta. Eu conheci aquele menino, era um menino feio, Ney Viana, sabe? Mas eu sempre amei esse casal. Então eu agradeço a Deus, né, por vocês estarem aqui e cuidarem de mim. E eu vou deixar um versículo aqui para vocês, em Jó. Vou deixar aqui em Jó 8, 20. Não, 21, é porque na minha versão está diferente. Então, ali está dizendo, quanto a você, ele ainda encherá de risos a sua boca e os brabos de alegria dos seus lábios. Na minha versão diz, até que o riso encha a sua boca e os lábios de louvores. Então, gente, deixa o riso invadir a sua boca. Deixa os lábios louvarem. E vai passar um pouquinho da minha história aí para vocês verem. Então, tem um videozinho que vai passar brevemente tudo que eu contei aí para vocês. Isso aí é na casa da vizinha, porque eu não tinha nada disso, só o vestido que era meu. Até o sapato era emprestado. Mãezinha, o meu maravilhoso e herói pai.
Aí a minha mãe, meu filho, meu neto, meu pai. Isso aí foi já nos últimos dias, fase terminal do meu pai, que eu não falei, mas eu cuidei do meu pai com Alzheimer de 2011 a 2020. E cuidei do meu filho também, gente. E aí, eu lá no mundão, gente, eu desfilando, eu bebendo, que coisa horrível. Hoje eu sinto vergonha. Olha eu lá no mundão, gente, no futebol. E aí, foi o meu esposo, marido, eu acho que era mais marido que esposo. Meus lindos, tá linda, filha? Meus lindos, meu filho é minha filha, meu filho quando ainda estava de pé, eu e a minha filha lindona ali, aqui no Viva, aqui sempre nós. Meu neto, minha filhona, meu neto, que eu, gente, eu amo meu neto. Meu neto não é meu filho, tá? Eu não fico educando, não, tá? Aí o meu filhão, que era um lindo jovem, em pé. E aí, o casamento do meu filhão, gente. A minha formatura, a formatura do meu filho. Eu, por algumas vezes, operada no hospital. E aí eu cuidando de vidas. Porque Deus me trouxe aqui foi para isso. Para cuidar de vidas. E transbordar na vida de vocês. O meu irmão Ney. Ali eu fazia parte de um grupo lá na outra casa. Eu, no Ministério Viva, que era só essa salinha. No início de tudo, no Ministério Viva. Aí, sendo diaconisa, eu servindo ao Senhor. Mesmo na pandemia, a minha ceia, ó. Oh, Deus, muito obrigada por tu cuidar. A Laurinha, olha ali você. A minha família, que agora tem mais um novo membro, que é o meu genro. Ele está acamado hoje, não pôde vir. Aí, que família linda, gente, vindo por Viva. E olha a diferença. Eu do mundo para agora, para o Viva. Eu sou uma nova criatura. Eu sou um milagre. Glória a Deus.